pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal do Ministério Pedras Vivas. Como estamos fazendo aqui no mês de dezembro, a nossa série As Bênçãos do Natal, nós estamos aproveitando também semanalmente respondendo algumas perguntas que são feitas em relação ao Natal. Nós já respondemos a primeira pergunta, se Natal é uma festa pagã, se é pecado celebrar o Natal. Nós já respondemos no primeiro vídeo. Se você quer assistir a resposta, clica nesse link que está aqui na sua tela e eu creio que a resposta vai te abençoar, com embasamento bíblico, e eu creio que vai te dar ferramentas também para que você possa ensinar sobre o assunto. E hoje eu quero responder mais uma pergunta que é muito feita aí em muitos círculos, em muitos ambientes cristãos. Muitos são favoráveis e muitos são contras, e eu quero dar a minha opinião com embasamento bíblico. A pergunta que eu vou responder hoje é: um cristão pode ter árvore de Natal em casa? Muitas pessoas no meio cristão afirmam que é errado se ter árvore de Natal e usam uma série de narrativas para respaldar essa afirmação. Muitos afirmam que decorar árvore de Natal ou se ter uma árvore de Natal em casa seria um hábito pagão, seria, ainda que inconsciente, uma adoração, uma idolatria, conforme os povos pagãos ali de muitos anos atrás. Só que essa narrativa não se sustenta, porque não há nada de paganismo em se decorar ou ter uma árvore de Natal em casa decorada enquanto você está celebrando o nascimento de Jesus. Os povos lá daquela época, os povos pagãos, as culturas pagãs, eles não utilizavam a árvore de Natal como nós utilizamos nos dias de hoje. Não há nada de paganismo nisso. Principalmente se a sua intenção é celebrar o nascimento de Jesus. Sim, se a sua intenção fosse adorar a árvore, se a sua intenção fosse idolatrar a um deus pagão, isso seria reprovável, isso seria pecado. Mas o costume que se tem hoje de árvore de Natal não é associado ao paganismo. Algumas pessoas usam uma outra narrativa, afirmam que os povos pagãos daquela época tinham esse costume de decorar árvores como essas que nós usamos hoje para a árvore de Natal, e porque isso era um costume pagão lá atrás, hoje o cristão não pode utilizar essas árvores de Natal, porque seria como que se nós estivéssemos absorvendo aquela cultura e fosse algo maligno e reprovável na palavra de Deus. Mais uma vez eu discordo dessa narrativa, dessa afirmativa. Ainda que isso fosse verdade, porque há muita discordância aí entre os estudiosos, e há quem diga que quem decorou as primeiras árvores de Natal, como as que nós usamos nos dias de hoje, foram o povo cristão lá atrás, nos primeiros séculos. Mas ainda que isso fosse verdade, que isso fosse um costume pagão, decorar aí uma representação de pinheiro, ou um próprio pinheiro com alguns objetos decorativos, ainda que isso fosse utilizado lá atrás, isso não quer dizer que os povos pagãos eram donos daquela árvore, daquele pinheiro. Isso não quer dizer que eles têm propriedade das árvores de Natal. Só porque um segmento, uma instituição usa um símbolo, um arco-íris como símbolo daquela instituição, só porque usa um animal como o urso, não quer dizer que o cristão nos dias de hoje não pode usar o arco-íris que foi símbolo lá da aliança de Deus com Noé, há milhares de anos atrás. Não quer dizer que o cristão nos dias de hoje não pode usar um urso como símbolo de alguma instituição ou organização. Quem criou o arco-íris? Quem criou o urso? Quem criou a árvore? A árvore que nós usamos como árvore de Natal, senão o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra. Ora, só porque os povos pagãos utilizavam uma aliança como símbolo ali de casamento, porque, não sei se você sabe, mas esse costume de se ter aliança de casamento veio de povos que eram considerados pagãos. Não quer dizer que eles têm propriedade exclusiva desse símbolo, não.
Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Só porque povos aí podem ter usado árvores como símbolos ou como culto aí para outras coisas, não quer dizer que eles criaram a árvore, não. A árvore quem criou é Deus, e olha que é um gancho muito bacana nas suas conversas de Natal, nas suas conversas aí com a sua família, para pessoas que não conhecem o Senhor, quando você estiver diante da árvore de Natal, você se lembrar de quem é o centro do Natal, quem é o sentido, ou qual é o sentido do Natal, é Jesus. Ele é o verbo que se fez carne, aquele que no princípio era o verbo, e aquele que a Bíblia fala que é Deus, o verbo era Deus, ele é Deus, nós cremos num Deus 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Deus que se fez carne, o Criador do universo que se fez carne, nasceu, viveu e morreu por nós. Tem outras narrativas aí no meio cristão que algumas pessoas usam para condenar o costume da árvore de Natal. Algumas pessoas usam textos bíblicos. Algumas pessoas usam o texto de Jeremias no capítulo 10 e de Isaías capítulo 44. Os dois textos realmente falam sobre um costume de povos estrangeiros, de povos que não cultuavam ao Senhor, de povos idólatras, nos quais eles cortavam madeiro, cortavam árvores, decoravam aqueles madeiros, mas em Jeremias, no capítulo 10, por exemplo, eles decoravam com ouro e faziam um ídolo, e idolatravam aquele ídolo, e Jeremias ainda compara aquilo com um espantalho. Não era a árvore de Natal como nós usamos nos dias de hoje, então não dá para usar aquele texto para condenar as árvores de Natal nos dias de hoje, a não ser que você idolatre a árvore de Natal, aí é reprovável, aí é pecado mesmo. Isaías capítulo 44 é o mesmo contexto. O profeta critica ali aquelas pessoas e faz até uma certa ironia das pessoas que cortam ou que cortavam o madeiro e usavam parte ali daquela madeira para se aquecer e outra parte para construir um ídolo. E aquela idolatria, aquele ato era reprovável, sim, é reprovável diante de Deus. Mais uma vez, não tem nada a ver com a árvore de Natal que nós usamos nos dias de hoje. Então não é pecado você se ter, ou decorar, ou ter uma árvore de Natal em casa. E uma dica para você lidar aí com a sua família, para você conversar, para você pregar Jesus, aproveitar a oportunidade para pregar Jesus nessa época tão estratégica para fazer isso, você colocar Jesus como centro. Lembrar que Ele é o Criador dos céus e da terra. Se você vai colocar iluminação na sua árvore de Natal, com iluminação em casa, lembrar que Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que dissipa todas as trevas. Se vai haver trocas de presentes, amigo secreto aí na sua casa, antes de fazer essas trocas de presentes, você se lembrar que o maior e melhor presente quem recebeu fomos nós. Se você vai aí comparar o nascimento de Jesus ao aniversário humano, você pode falar, o aniversário é de Jesus, mas o presente quem ganhou fomos nós. O verbo se fez carne, aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Na minha opinião, com embasamento bíblico, não é pecado ter árvore de Natal, mas se você não concorda com isso, não há motivos para você condenar o seu irmão ou para causar divisão na sua família, na sua igreja. A Bíblia nos ensina que feliz ou bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova ou não se condena naquilo que faz. Se você não tem paz nisso, se você sente ou não concorda com a árvore de Natal, não faça a árvore de Natal, não coloque a árvore de Natal em casa, mas não condene aquele que faz. Vamos celebrar e vamos glorificar aquele que é o centro do nosso Natal, que é o Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Se você gostou dessa resposta, não deixa de curtir o vídeo, não deixa de fazer um comentário aqui no espaço para comentários, se inscrever no canal e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas através dessa resposta. E Feliz Natal!